Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao canal e hoje a gente vai expor as escrituras. O tema é o partir do pão. Então vamos lá, abre aí comigo, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17 até o 26. Eu vou ler aqui junto, eu espero que você esteja acompanhando aí também. Vamos ler junto. Diz assim: Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu o creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Bom, esse texto ele fala, né, o contexto dele é que Paulo está escrevendo à igreja de Corinto e apresentando ali algumas correções das reuniões que eles vinham fazendo, principalmente sobre a Santa Ceia. Então, o texto ele aborda aqui a Santa Ceia como uma prática que vem, a gente hoje tem também a Santa Ceia, né, desde então, e é uma prática que vem desde a última ceia de Jesus, quando ele teve com os discípulos e os orientou a fazer o mesmo até que ele retornasse no fim dos tempos. E nessa última reunião é muito simbólica, porque Jesus ele parou para dar os seus ensinos, os seus últimos ensinos ali com os discípulos e algumas orientações, justamente sentado à mesa, sentado com eles nessa comunhão e comendo, partindo o pão. E isso é muito interessante, porque naquela época, na igreja primitiva de Paulo, do qual ele está escrevendo essa carta para a igreja de Corinto, é um período onde a ceia não é como hoje, onde a gente tem ali uma bolachinha e um suquinho de uva ali, e a gente faz, sei lá, uma vez por mês, algumas igrejas uma vez por semana, cada igreja vai ter seu costume, mas naquela época era comum que todos levassem, né, algum alimento e eles realmente ceavam, eles realmente se alimentavam. Tinha toda uma janta ali para eles, todo um banquete no qual eles celebravam junto a ceia do Senhor. E essa ceia do Senhor, conforme as instruções de Jesus, é justamente o momento onde, além da comunhão, que é um desejo de Jesus e um ensino para os seus discípulos, é também o momento de celebrar a aliança, a nova aliança, pelo sangue e o sacrifício de Cristo Jesus. Então a gente perdurou esse costume, essa celebração até os dias de hoje, corretamente, claro. Mas aqui nessa carta, eu queria trazer um ponto que Paulo vai além da celebração em si e de todo o simbolismo ali da mesa, ele usa para fazer esses ensinos. E é muito interessante, porque ele vai além do próprio costume de celebrar a ceia do Senhor. Ele usa a ceia como um método de ensino. Então, se a gente reparar no primeiro versículo que a gente leu, que é o versículo 17, ele diz assim: há um tipo de reunião que faz mais mal do que bem. Olha isso. A igreja se reúne e pode fazer mais mal do que bem. Então, olha que loucura, né? Ele apresenta, logo na sequência, alguns problemas das reuniões que eles estavam fazendo para celebrar essa Santa Ceia e que, na verdade, deve ser enxergado aqui como um problema possível para qualquer reunião de qualquer igreja. Qualquer irmãos ali que estivesse reunindo, pode haver esse problema. Então, era muito comum nessa época que vários dos discípulos ali, vários dos irmãos que se reuniam como igreja, tinham classes sociais muito diferentes. Então, iam desde os mais ricos até os mais pobres. Todos se reuniam ali pelo mesmo propósito. E aqui Paulo deixa muito claro que às vezes estava acontecendo isso nas reuniões, né? Alguns estavam
chegando e comendo e deixando outros que poderiam comer e não estavam comendo, estavam ficando com fome. E ele diz assim, no verso 18 até o 21, ele enfatiza isso. Então ele fala assim: quando vocês se reúnem, não é para comer ceia do Senhor, mas também ele fala justamente dessa questão, onde enquanto uns comem, outros ficam com fome. Então assim, Paulo ele está abordando esse tema. Existe uma discrepância social acontecendo, alguns têm ficado com fome, tem uns caras que chega e sai pegando todos os pão ali, mas o fato é que ele não está falando só de pão, ele não está falando só de alimento físico, ele não está falando de fome física. Ele está falando o seguinte: galera, a gente está se reunindo aqui e alguns de vocês vêm para pegar os próprios interesses. E quando o próprio interesse é vir comer a ceia, é vir saciar a sua fome, você acaba não pensando no outro. E aí, enquanto você está comendo, literalmente, o pão ali, e buscando seus próprios interesses, e se saciar, outro está ficando sem nada. Então Paulo vai dizer assim, no verso 22, olha que interessante: será que vocês não têm casa onde comer ou beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Então Paulo está falando assim, cara, esse ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm, ele está falando sobre essa discrepância social. Mas antes, ele está falando assim: será que vocês não têm casa onde comer e beber? Então, tem pessoas que têm casa onde comer e beber e estão fazendo isso. Ou seja, não é só sobre pão, não é só sobre passar fome, literalmente. O que ele está falando aqui é o seguinte: você está vindo aqui, a gente está se reunindo aqui, e aí você vem buscando o seu próprio interesse só para comer o pão ou só para buscar ser abençoado, e isso está errado, porque enquanto você pode ser abençoado, você pode comer o pão e se saciar, você não olha para o outro, e aí o que acontece é que o outro pode estar passando fome, e essa fome pode não ser só de pão, pode ser espiritual, pode ser alguma necessidade que o teu irmão tem e você não está olhando para ele. Então Paulo está falando assim: existe um perfil de discípulo ali, de crente, que está indo nas reuniões, que está indo na igreja, mas que procura os próprios interesses antes, ou às vezes nem olha para o outro. Então tem um tal de comedor de pão. Ele está indo para comer pão, ele está indo buscando o que ele quer. E aí a gente pode observar essa diferença justamente nesse sermão de Paulo para a igreja de Corinto. Quando ele fala que cada um está vivendo por si, cada um aqui está buscando o seu próprio interesse, a ceia, a própria celebração da ceia, da aliança com Cristo, perde o sentido. Porque quando a gente observa justamente o primeiro ponto que eu queria trazer, é o ponto do padrão de Jesus. Então, enquanto aquele que vem só para comer o pão, aquele que vem para receber algo, aquele que vem só pensando no que eu posso ganhar estando nessa reunião, qual que é a benção que eu estou pedindo para Deus aqui, o que que o meu irmão aqui pode me abençoar? E se não tiver nada, não, hoje eu não vou porque acho que não tem nada para mim. E esse tipo de perfil é totalmente contrário ao perfil de Jesus, o que ele ensinou. Então, Jesus ele viveu uma vida inteira dedicada aos outros, dedicado a partir o pão. E aí na ceia é justamente o que ele estava ensinando a ceia, naquela Santa Ceia, né? Além de celebrar a aliança, fazendo e repetindo a Santa Ceia ao longo dos anos, ao longo do tempo, justamente partir o pão. Observa comigo aqui no verso 23 e 24. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Esse façam isso não é só celebre a ceia, é façam isso que eu acabei de fazer. Façam isso. Partam o pão. Não vão atrás dos seus próprios interesses. Isso não é só sobre a ceia, mas sobre um estilo de vida. Vivam partilhando o pão. Vocês têm muito a partilhar. E o texto ele é muito interessante, né? Como tanto aqui nesse texto quanto lá nas referências onde tem Lucas, em Mateus, onde tem a Santa Ceia, tá escrito assim, né? Na noite em que foi traído. Então, assim, numa noite ruim para Jesus. Numa noite que ele poderia falar: não, hoje não. Eu dediquei minha vida inteira para partir o pão, mas hoje não.
porque hoje é uma noite ruim pra mim. Eu tô sendo traído hoje. E aí? Mas não, ele chegou lá e mesmo numa noite ruim, num dia ruim, ele vai lá e ele pensa nos outros. Ele pensa em partir o pão. E isso deixa pra gente essa questão, né? Será que a gente está se reunindo como igreja e será que a gente tem vivido uma vida dispostos a partir o pão de verdade? Será que a gente tem andado por aí e parando para olhar, parando para perceber, parando para se importar com as pessoas que estão ao nosso redor? Será que a gente tem partido o pão como um discípulo deveria fazer? Ou será que a gente está só sempre na busca de comer o pão? E, na verdade, eu não estou falando mais de pão aqui faz muito tempo, espero que você esteja entendendo. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Se a gente analisar ainda, e for mais fundo, tem um belo exemplo onde, durante ali, logo a primeira coisa do ministério de Jesus, quando ele foi batizado, foi ser levado ao deserto. Quando ele é levado ao deserto, ele tem algumas tentações de Satanás ali. E logo na primeira tentação era o seguinte: ele estava com fome, ele estava jejuando ali 40 dias no deserto, e Satanás fala assim: torna essas pedras em pães. E olha a simbologia do pão aparecendo novamente, né? Não é só uma coincidência. Mas olha que louco. Se a gente parar para pensar, Satanás estava falando assim: pega isso que você tem de especial, pega o poder que Deus te deu, pega a unção de Deus que está sobre você e usa para você mesmo. Então, assim, Jesus sabia muito bem o que ele veio fazer aqui e ele sabia muito bem qual que era a vontade do Pai. E a vontade do Pai para nós e para Jesus era justamente não faça as coisas por você mesmo. Por quê? Porque você tem um Pai que cuida de você. Essas coisas você não precisa se preocupar, porque o Pai está cuidando de nós. Se preocupe com o outro, porque você é luz no mundo para ser luz para o outro. Então Jesus, ele sabendo disso e tendo se posicionado muito bem ali, ele diz, né? Nem só de pão viverá o homem. Por quê? Porque não é para mim que eu tenho que usar, né? E mais tarde ele vai lá e multiplica pão para uma multidão de pessoas, né? Num período mais para frente. Então, para pensar, o discípulo verdadeiro, ele não vive para consumir o meio gospel, para consumir o louvor, as coisas. Ele vive para partir. Ele não vive buscando os próprios interesses. Essa é a diferença. Será que a gente está vivendo uma vida partindo? Ou será que a gente está vivendo uma vida só consumindo, só buscando o que a gente quer, só buscando a própria bênção, só buscando os próprios interesses? O segundo ponto, muito interessante, é que o lugar de comer é em casa. Então, é no secreto. Assim como Jesus nos ensina a orar e diz que a oração devemos fazer no secreto, é justamente nesse momento que a gente para pensar que, olha só o verso 22. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Aqui, Paulo está falando diretamente de comida e bebida de verdade, né? Para matar a fome física. Mas ele também está falando o seguinte: se você está vindo aqui buscar os seus próprios interesses, se você vem sempre buscando a bênção, talvez você não esteja comendo em casa. Porque se você não come em casa, se você não se alimenta da palavra em casa todos os dias, se você vai no culto, se você vai na igreja nas suas reuniões uma vez por semana, uma vez a cada X tempo, você está vazio. Você está vindo aqui com fome. Você deveria estar cheio aqui para chegar aqui e partir com os outros. E você está vindo com fome. Então, o lugar de comer é em casa, o lugar de se encher é em casa, porque quando você se reunir, quando você sair da sua casa, para o seu trabalho, para a sua faculdade, para onde você estiver, você tem pão para partir com alguém. Aí você está cheio o suficiente para não pensar todo o tempo, se preocupar todo o tempo com seus interesses, com a sua segurança, com as coisas suas. Porque aí você entende, quando você está cheio de verdade todos os dias, aí você lembra, tem um pai que cuida de mim. Para quem que eu vou dar essa paz que está sobrando? Para quem que eu vou dar essa alegria que está sobrando? Esse abraço que alguém pode estar precisando? Sabe, às vezes coisas simples. Para quem que eu vou dar essa palavra que eu aprendi hoje? Às vezes vai cruzar alguém no seu caminho e você não percebe que aquela pessoa estava na busca de uma palavra. Ela precisava de uma esperança, de uma coragem, de uma exortação. Mas a gente nunca para pensar.
Porque a gente está ocupado demais, vazio, buscando os próprios interesses. Então o discípulo vive para partir. O discípulo vive para partir todos os dias. O terceiro ponto, a gente já falou aqui um pouquinho, mas eu queria me aprofundar, é que é justamente esse processo de se alimentar em casa que torna possível a gente partir o pão. É justamente o Filho de Deus e nós sermos adotados como filhos, estando nessa nova aliança com Cristo, é que torna possível a gente partir o pão. Isso é um estilo de vida e esse é um comportamento impossível da gente sustentar no longo prazo e ser de fato verdadeiro e se importar com os outros de maneira verdadeira, realmente amar os outros verdadeiramente, se a gente não for filho de Deus e não entender que a gente é filho de Deus. Por quê? Porque quem não entende que tem um pai que é criador do universo e que está cuidando de mim e de você, a gente esquece que ele cuida de nós. E aí a gente para se preocupar e para controlar situações, a gente está sempre atrás de algo porque a gente esqueceu que ele é o pai que provê. E a gente precisa entender que olhar para si mesmo o tempo todo é, é quase que dizer para Deus: eu não te aceito como pai. É quase como dizer para Deus: eu quero controlar minha vida por mim mesmo. E isso é exatamente o que Satanás sugeriu que Adão e Eva fizessem lá no Éden. O que eles foram tentados a fazer é: sai debaixo das asas do pai e façam suas escolhas por vocês mesmos. E aí a gente sabe onde está dando. Então, reconhecer que tem um pai cuidando de nós é o primeiro ponto para a gente conseguir se alimentar em casa. E aí mudar de dentro para fora e começar a amar as pessoas, começar a buscar o interesse das pessoas e não o nosso próprio, porque o nosso próprio interesse, o Pai sabe de tudo que a gente precisa e Ele provê todas essas coisas. Para pensar, quantas vezes a gente sai de casa para o trabalho, sai de casa para uma consulta médica, para a faculdade, para qualquer lugar que a gente vai, para o mercado, para a farmácia, onde for, a gente é muito normal a gente sair da onde a gente está, ir até onde a gente vai, fazer o que a gente tem que fazer e voltar para casa. Mas a gente não para reparar nas pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que estão no caminho, as pessoas que estão atendendo, as pessoas que estão comprando o que a gente está comprando, as pessoas que trabalham conosco. Sabe, a gente automaticamente, quando está vazio do espírito, nós não paramos para olhar o outro, a gente olha sempre para si mesmo, a gente está preocupado com a gente. Isso é ruim, isso é péssimo, isso é totalmente o contrário do que Jesus tem ensinado a fazer. E aí, qual que foi a última vez que você estava no meio do caminho do trabalho, no meio do caminho para algum lugar e parou? Parou. Porque você notou que tinha alguém que precisava de algo, de alguma ajuda. Para reparar, nos dias de hoje isso é extremamente raro. Isso é extremamente raro. Você vai num consultório médico, por exemplo, todas as pessoas estão mexendo no celular. E ninguém olha umas para as outras. Olha que loucura. Olhar para o celular, olhar o Instagram, olhar as redes sociais é justamente olhar os próprios interesses, porque o que aparece para você é o que é os seus interesses. Então a gente está sendo treinado nos dias de hoje para não olhar para os outros. A gente está sendo treinado a ficar olhando para os próprios interesses o tempo todo. A gente perde a capacidade de perceber, de ter a sensibilidade, a empatia pelas pessoas, para perceber o que cada um está precisando, para poder ter coragem de agir com um desconhecido, falar com um desconhecido e tudo mais. Isso me lembra também aquela passagem de Emaús, em Lucas 24, onde Jesus tinha retornado depois de ter sido ressuscitado e ele tá, os discípulos, né, alguns dos discípulos ali estão a caminho de Emaús e aí eles não percebem que é Jesus. E aí Jesus continua caminhando com eles e quando eles chegam para para ceia ali na casa dos discípulos, Jesus parte o pão, literalmente parte o pão. E daí no momento que ele partiu o pão com os discípulos, os olhos se abriram e eles conseguiram reconhecer que era Jesus. Olha que preciosa que é essa simbologia e
esse acontecimento ao redor da mesa novamente e ao redor do partir do pão novamente. Sabe como que se reconhece quem é discípulo de Jesus? Quem vive para partir o pão. Você tem partido o pão? Você tem se preocupado com os outros? Você tem parado o seu caminho, o seu interesse para poder ajudar as pessoas? Ou será que todo mundo ao seu redor é invisível para você? Sabe, esse texto ele aborda muito diretamente sobre a reunião da igreja, sobre como se reunir como igreja, se reunir num culto, se reunir numa célula, pode ser extremamente perigoso, extremamente fazer mais mal do que bem, porque se a gente vai para buscar só os próprios interesses, a gente não tem se comportado, não tem aprendido a viver como Jesus. E aí o caráter de Cristo, o caráter de Deus, não está sendo revelado na nossa vida. E isso me traz uma reflexão muito dolorosa, porque na própria igreja a gente tem esse tipo de comportamento e, cara, cada um tá numa jornada, cada um tá num momento da caminhada e tem pessoas que estão aprendendo, tem pessoas que são mais novos, novos convertidos. Mas no final das contas sempre vai ter pessoas que não entenderam de fato, que não estão dispostas a pagar o preço do evangelho, não são discípulos mesmo, mas vão estar no nosso meio. Mas Jesus ele já tinha alertado e disse, né? Deixa o joio crescer junto com o trigo, porque se a gente arrancar agora, vai acabar arrancando o trigo junto. Então, a gente tem que ter sabedoria para conviver com isso, mas se preocupar em ser discípulo verdadeiro. Se preocupar com o outro, ter atitude como Jesus teria, de se preocupar, de buscar ajudar as pessoas, de buscar proativamente ajudar as pessoas que não pediram a nossa ajuda, de perguntar o que está precisando, de perguntar qual que é a sua necessidade, ou perceber, poxa, você está meio abatido hoje, o que aconteceu? Se preocupar de coração com as pessoas. E apesar de Paulo estar falando com a igreja, eu entendo que isso não é uma. Não pode ser um sermão só para as reuniões da igreja. Porque partir o pão não é uma atitude só da igreja. É uma atitude, é um comportamento, é um estilo de vida de Jesus. Ele era assim. Ele partilhou o pão o tempo inteiro. Ele compartilhou o que ele sabia o tempo inteiro. Ele se preocupou com as pessoas, curou os doentes, curou os enfermos o tempo inteiro. Fez milagres o tempo inteiro. E a reflexão que fica é que nós somos chamados para sermos discípulos e sermos o caráter de Cristo. Se a revelação, um anúncio de como será o reino de Deus na eternidade. E esse comportamento revela que a gente é diferente do mundo. E o mundo tem estado com fome. Se a gente parar para olhar ao redor, o mundo tem sofrido. As pessoas têm sofrido todos os dias, as pessoas fingem, colocam máscaras ali, dizem que está tudo bem, mas no fundo não está tudo bem. As pessoas só de não conseguirem entender o evangelho, as pessoas no mundo que têm estado nos diversos pecados do mundo, têm buscado desenfreadamente os prazeres do mundo, estão doentes, elas estão com fome, elas estão vazias. Cristo chamou a gente para partir o pão. Tem irmãos da igreja com fome, tem pessoas no mundo que poderiam conhecer o evangelho, que poderiam conhecer de fato como Cristo é, através da minha vida e da sua. E eles estão com fome. Seus irmãos da igreja, pessoas no mundo que às vezes estão só esperando alguém chegar para ela e partir alguma coisa com ela, de se comportar que nem Cristo para que ela conheça e veja quem é o Cristo. E muitos de nós ainda não entendemos isso. Não entendemos que a gente está aqui não para buscar os próprios interesses, os próprios prazeres, as próprias situações. O mundo está chorando por socorro, implorando por ajuda. A cada pessoa perdida, a cada pessoa que tem estado completamente nos caminhos opostos do que Deus planejou para nós, é um grito de socorro. São pessoas que têm estado perdidas. E aí, as pessoas que foram escolhidas, as pessoas que têm sido levantadas por Cristo para serem a igreja, para serem a igreja de Cristo, que era para partir o pão, muitos de nós têm sido contaminados
por esse comportamento de consumo, por esse egoísmo de buscar sempre os próprios interesses. É sempre eu. Ah, como isso dói. Não deveria ser assim, gente. Não deveria ser assim. Sabe o que é o Evangelho? O Evangelho é Jesus que veio, o único Filho de Deus, veio, se deu totalmente, se entregou totalmente na cruz. Foi humilhado, foi massacrado, foi morto. Para que a gente pudesse se relacionar, para que ele pudesse abrir caminho agora, para que a gente pudesse ter relação contínua com Deus. E aí, abrindo esse caminho, a gente se torna a revelação, a gente se torna o anúncio do que é a vida eterna. A gente é um prelúdio de como é o reino de Deus no futuro, onde não haverá choro, não haverá tristeza. E isso é muito mais além do que perdoar os pecados. Porque além de ter perdoado os pecados, ele abriu o caminho para que a gente seja como ele foi. Agora Deus e o próprio Cristo, o Espírito Santo de Deus, pode viver em nós e transformar nossas vidas e transformar o nosso viver de dentro para fora para que a gente expresse o que Deus faria em cada situação. Nós fomos chamados para sermos a luz desse mundo. Porque Jesus, que é a luz, vive em nós. E nós precisamos se comportar como discípulos verdadeiros. Nós precisamos partir o pão. Eu me lembro da mulher samaritana, da história que está em João 4, que ela chega lá com um cântaro vazio e completamente buscando saciar uma sede da alma. Além de buscar ali no poço a água, ela estava vazia. Mas quando ela encontra com Jesus, ela saiu sendo uma fonte de águas vivas, uma fonte a jorrar águas. E é isso que a gente precisa ser. Nós precisamos nos alimentar em casa, nós precisamos consumir a palavra, nós precisamos ser discípulos e jorrar água para as vidas que precisam. Pensa nisso. Para concluir, o nosso jeito natural humano de ser é sempre buscar algo em troca, é sempre buscar o que vale a pena para nosso próprio interesse, para nossa própria vida. E eu deixo aqui essa reflexão. Será que é um estilo de vida que vale a pena buscar os próprios interesses e se afundar nos prazeres e nos males desse mundo? Sendo que Jesus ele abriu o caminho para que a gente pudesse ser como ele, para que a gente tivesse o Espírito Santo nos guiando e sermos diferentes deste mundo, anunciando a luz que virá um dia. E comece a reparar na sua rotina, comece a reparar no seu dia a dia, porque todo momento que a gente está com alguém, todo momento que a gente está num ambiente público, num ambiente onde tem mais pessoas, para pensar, quem que eu vou abençoar hoje, com quem que eu vou partir esse pão que está aqui, sabe? A luz vive em você, não deixa esse pão que está aí em você só para você, parte ele e abençoa mais pessoas, para pensar, para analisar e reparar o cuidado que você poderia ter com as pessoas ao seu redor. Sabe, um oi, às vezes um abraço, uma palavra de encorajamento. Eu sei que muitas pessoas têm vergonha, têm timidez, às vezes é uma pessoa desconhecida, mas para sempre para pensar. Será que eu amo de verdade as pessoas ao meu redor? Porque se eu amasse, eu ajudaria a pessoa que está precisando de algo, mesmo que eu tenha vergonha de falar, mesmo que eu tenha que passar uma vergonha falando com um desconhecido, sabe? Será que a vida dessa outra pessoa, a possibilidade dela ser salva às vezes, vale menos do que sua reputação, menos do que essa vergonha que você vai passar? Para pensar nisso. Então, de agora em diante, esteja sempre atento com quem que você vai partir o pão. Nunca saia de casa pensando em receber nada. Nunca pare para pensar o que eu vou receber em troca. Não. Vamos mudar isso. Faça de coração, faça porque você ama as pessoas, mude o seu comportamento. Se alimente em casa, esteja com a palavra viva dentro de você. E lembre-se, o discípulo sai para partir o pão, não para consumir.